Olá, tudo bem? Sou Adriano, secretário de Governança, Integridade e Transparência, e neste vídeo a gente quer ajudar vocês na execução da Portaria 682 de 2023, que estabeleceu as unidades administrativas que elaborem seus regimentos internos dentro de um prazo específico e revisem as unidades que já têm regimento aprovado pelo Consune, que possam fazer essa revisão de acordo com o manual. Certo? A gente vai estar aqui ajudando vocês nesse processo de avaliação interna e concretização isso nos documentos regimentais, tá bom? Bom treinamento para todos! Nós vamos ver neste vídeo os principais conceitos e procedimentos gerais, né? Os conceitos necessários para que vocês possam fazer essa análise e também os procedimentos na prática. Algumas dúvidas vieram, nós já vamos trazer para vocês como é a prática da execução dessa portaria. Também nós veremos como vocês vão fazer essa análise com relação à estrutura, ao organograma de vocês e as atribuições dos dirigentes, como fazer, como detalhar isso com base nas competências, certo? Então, em relação aos conceitos e procedimentos gerais, que é regimento interno, é o instrumento jurídico que desdobra em subunidades administrativas os órgãos e unidades relacionados na estrutura regimental ou no estatuto. Especifica suas respectivas competências e define atribuições de seus dirigentes. É isso, o regimento interno de forma bem resumida. O que é a estrutura regimental? É um ato aprovado pelo presidente da República, no nosso caso, o ministro da Educação, né? Descreve as finalidades, competências, natureza, sede, desdobra os conjuntos de órgãos e unidades administrativas integrantes da estrutura básica, que são diretamente subordinados ao dirigente máximo da entidade e detalha as competências, forma de direção, atribuições, o patrimônio. Então, o nosso estatuto ele prevê isso, né? Então, é importante detalhar que, no caso das unidades administrativas, não são todas que estão detalhadas lá, não. Lá no caso de pró-reitorias, o nosso estatuto só diz que tem pró-reitorias, mas não detalha as competências delas, né? Então, por isso que há necessidade dos regimentos para detalhar isso, tá bom? E aí, o que é a estrutura organizacional básica? É o conjunto de órgãos e unidades administrativas subordinados diretamente aos dirigentes dos órgãos, integrantes da Presidência da República e das autarquias federais. E aí, no caso, abrange a Unilar. Estrutura organizacional detalhada é o conjunto de unidades administrativas previstas no quadro de cargos de comissão e funções de confiança até o último nível hierárquico, em que todos os cargos de comissão e funções de confiança, de direção, chefia estejam distribuídos. Então, nós temos a unidade macro, a macro-unidade, e aí vai ser detalhada até o último nível hierárquico, cargo de direção e função de confiança, tá certo? O organograma fica detalhado dessa forma. O que são unidades administrativas? É um tipo de unidade organizacional, integrante das estruturas regimentais dos órgãos e entidades da administração pública e que se subordina a eles e é responsável por um conjunto de competências desdobradas de competências estabelecidas em lei ou decreto atribuídas ao órgão ou entidade. Então, a aprovação, no nosso caso aqui do MEC, é uma portaria do MEC, que aprova o regimento, o estatuto da universidade, onde constam as unidades administrativas. E o que são competências organizacionais? Segundo o TCU, são competências singulares essenciais que distinguem a instituição no seu negócio e ambiente de atuação. A correta identificação, percepção e desenvolvimento dessas competências é condição fundamental para assegurar o alcance dos objetivos estabelecidos e dos resultados desejados. Então, as competências elas vão tornar transparente a razão de existir daquela unidade, e a sua missão social, para a sociedade e os resultados que são esperados dela, tá bom? E o que são atribuições? A atribuição é o poder decorrente da competência cometido a dirigente do órgão, unidade ou entidade para que o desempenho específico de suas competências. Então, tem a competência da unidade e aí, decorrente dessa competência, tem as funções do gestor, do dirigente. Tá bom? É isso, é o detalhamento. E aí, o que é CIORG? CIORG é a ferramenta que agiliza as informações organizacionais e permite
a gestão das políticas e diretrizes definidas pelo governo federal, proporcionando maior transparência para a sociedade. Quem já teve a oportunidade de olhar o CIORG, lá você consegue consultar toda a estrutura do Poder Executivo Federal e da Unilab também, obviamente, né? Você consegue ver toda a estrutura lá. Lá, então, o organograma de vocês ficarão refletidos lá. Quem teve a oportunidade já viu esses dados lá. Os conceitos, agora nós vamos ver os procedimentos gerais. As unidades administrativas que não têm regimento aprovado, elas devem enviar até 1º de março, né, deste ano, com base no manual de elaboração dos regimentos internos, a minuta para apreciação da reitoria. Então, vai olhar, a unidade vai olhar se tem um regimento, se não, tem esse prazo aí para construir uma minuta, observando, obviamente, as orientações do manual. As unidades administrativas que já têm regimento, elas devem olhar o manual e ver se está alinhado com o documento, né? Se está alinhado com o manual, tá certo? E aí, um eventual ajuste, manda a minuta para a reitoria. Nas unidades acadêmicas, a revisão ela deve estar, neste manual, né? Deve estar alinhado em relação às atividades administrativas. Então, a atividade administrativa deve estar alinhado aí, né, competências, né, e tudo, de acordo com o que está no manual. Obviamente que na maioria das competências das unidades acadêmicas já consta no estatuto, né? Então, deve ser feita essa verificação também do manual, olhando também para o estatuto. Se já tiver regimento interno aprovado pelo CONSUNE, né, as unidades deverão publicar, né, até 31 de janeiro já deste ano, já deverão publicar aí as competências, a estrutura, né, a lista de cargos de direção e os ocupantes do cargo de gestão, tá certo? De direção. Coloca lá as informações lá dos ocupantes. Você pode botar o link do currículo Lattes, tá certo? Informações básicas e o currículo lá. Pode colocar também. E as unidades que não têm regimento ainda aprovado, vão encaminhar a minuta para a reitoria vai fazer a apreciação, vai mandar para o conselho responsável, e aí no prazo, após aprovado, terá o prazo também de 30 dias para publicização dessas informações no site. E aí a Secretaria de Governança prestará os subsídios necessários para a execução da portaria. Este vídeo é uma execução disso, tá certo? Então, se atentem aos prazos de 30 dias, observando a situação do setor. Agora ver a estrutura organizacional, né? Então, é importante eu trazer para vocês que antes de construir o documento, deem uma olhada, né, na estrutura de vocês e essa conexão delas dos processos, tá bom? Sempre é bom fazer essa revisão anteriormente. Aqui eu trago para vocês informações básicas, né, gerais da estrutura organizacional da Unilab. Muita gente tem dúvida, eu trouxe para vocês essa compilação. Órgãos de deliberação superior, né, tem natureza colegiada, é o CONSUNE e o CONSEP. O de fiscalização econômico-financeira é colegiada, né, e é o Conselho de Curadores, ainda não em funcionamento. De administração superior, ela tem natureza administrativa, acadêmica e colegiada, a reitoria com seus órgãos auxiliares e conselho administrativo. De ensino, pesquisa e extensão, ela tem natureza administrativa, acadêmica e colegiada, são as unidades acadêmicas, as unidades especiais, órgãos suplementares e complementares. Lembrando que unidades especiais é o IEAD, né? O de consulta, da natureza colegiada, que é os conselhos de integração comunitária e internacional, e os de controle, de natureza administrativa, que são as de controle, auditoria e SGT, a corregedoria e a ouvidoria. Então, essa é a estrutura geral da universidade de uma forma compilada, tá bom? Atendeu a proposta deste treinamento, nós vamos focar aqui nas unidades administrativas, certo? Então, aí, quais são as unidades que deverão aí, na obrigatoriedade de ter o regimento interno ali? Né? É a reitoria com seus órgãos auxiliares, então no caso aí é a reitoria, vice-reitoria, pró-reitoria, procuradoria jurídica, órgãos suplementares, assessorias e unidades administrativas, certo? As unidades acadêmicas no aspecto administrativo, que deverão fazer essa revisão,
né, dos institutos acadêmicos e o Instituto de Educação à Distância, comunidade especial. E as de controle, né, auditoria, corregedoria, ouvidoria e a Secretaria de Governança, Integridade e Transparência, né, também estão abrangidas aí pela obrigatoriedade de ter o regimento interno. E aí, com relação aos órgãos suplementares, eles são colegiados, né, unidades aí criadas, os suplementares vinculados à reitoria, com finalidade acadêmica ou administrativa, né, ela deve também ter seu regimento com seu funcionamento, assim como as complementares aí vinculadas às unidades acadêmicas, para auxiliar no ensino, pesquisa e extensão. Um exemplo é a Fazenda Piruás, né, uma unidade complementar, o IDR, e ela tem essa função. Então, como dito anteriormente, as unidades vão fazer uma reflexão do seu organograma, da sua estrutura, das suas competências, certo? E aí nós trouxemos aí, com base no Manual de Estruturas Organizacionais do Poder Executivo Federal, nós trouxemos aí as informações mais importantes para este treinamento, certo? E, obviamente, lembrando que tem que seguir as orientações do manual também, que traz de forma detalhada o que cada setor deve observar. Vamos lá. Não deve constar no regimento da unidade organizacional denominações como sistemas, vice-diretorias, vice-coordenações, equivalentes, coordenação de curso e pós-graduação ou graduação ou pós-graduação. Então, não pode haver unidade com o nome sistemas, nem vice-diretorias, nem vice-coordenações. Elas existem, as vice-diretorias e vice-coordenações, entretanto, não tem funções definidas ali de chefia, elas são de caráter eventual, né? O nosso estatuto até prevê lá, mas elas são de caráter eventual, não tem função de titular, certo? De diretoria nem de coordenação. E as coordenações de curso, de graduação e pós-graduação, elas não são unidades administrativas, elas são genuinamente de atividade acadêmica. Então, o coordenador ele não assina frequência, ele não tem função de chefia, é uma coordenação de natureza acadêmica de fato. Então, elas não podem estar no organograma da unidade, organograma formal. A auditoria interna deve ser vinculada ao Conselho de Administração, subordinado ao reitor. As unidades de corregedoria, ouvidoria, procuradoria, Secretaria de Governança, Integridade e Transparência é recomendável a vinculação à reitoria. Somente devem ser consideradas como unidade organizacional as unidades que são criadas por ato legal e que têm uma atribuição de cargo de direção ou função gratificada definidos. Então, somente é considerado unidade organizacional formal as que têm portaria criando o setor, tá certo? E que tem alocação de CD ou FG lá. As unidades que não têm uma atribuição de cargo de direção ou função gratificada não são consideradas unidades formais e, portanto, não devem constar no organograma regimental, a gente acabou de falar. A eventual superposição, ainda que parcial, de competência entre unidades indica a necessidade de revisão mais acurada do projeto, podendo resultar até mesmo na eliminação de uma delas. Então, vai olhar o organograma, as funções que tem lá, vai olhar o setor X, né, as competências dela quais são. Aí vai fazer uma comparação com outro setor e verificar se não está havendo um conflito de competências, né? Se tiver, vai ter que rever isso. É a mesma coisa entre macro-unidades. Uma proreitoria X com outra unidade Y, se vir competências que são conflituosas, deve ser feita essa revisão, essa avaliação. Importante detalhar que nesse treinamento a gente só traz competências, algumas informações básicas, certo? Que tem no manual. Entretanto, o nosso manual lá de regimentos internos, né, aprovado pela reitoria, ele consta mais detalhes lá. Por exemplo, não pode ter uma atribuição despachar processo com o reitor. Isso não é uma atribuição, é uma atividade de rotina. Então, se tiver no regimento já aprovado, deve ser avaliado. Caso não tenha regimento, já deve criar observando essa informação que consta lá no manual, tá certo? A resolução que aprova a estrutura regimental não deve ser utilizada para institucionalizar ou formalizar instâncias. Essa página aqui é a página 90 do manual do CIORG, tá bom? Então, o ato que regulamenta o regimento interno,
ele não é o mesmo que cria o setor, tá bom? Então, a unidade deve avaliar qual é o ato legal que criou aquele setor, se é uma portaria, se é resolução, tá certo? Aqui é um exemplo de um organograma aceito pelo CIORG, né, e que é a estrutura formal. Vejam aí um exemplo de uma pró-reitoria, tem as coordenações, né, com CD4 aqui, tem as divisões com FG1, tá vendo? E com FG2, tudo hierarquicamente definido em seu nível. Já esse organograma ele já não é aceito formalmente pelo CIORG, porque não tem função nela atribuída, tá bom? Então, essas que estão em vermelho não são aceitas pelo CIORG, muito menos o gestor, a unidade, vai colocar como unidade formal, uma que não tem função. Bom, em relação às competências, né, a unidade, né, a equipe, né, o gestor, a sua equipe vai fazer essa reflexão interna da estrutura que já está ali atualmente e das suas conexões com os outros setores dentro dessa linha de processo, tá certo? Macro, processo. Vamos trazer esses conceitos para vocês aqui, para vocês entenderem que vai ajudar na construção desse trabalho. Então, o que são objetivos? São declarações, direcionamentos, resultados que a organização pretende perseguir. Aí o conceito trazido pela ENAP. O que é um objetivo? Qual é o nosso objetivo? Essa informação ela vai estar apresentada no CIORG, tá bom? É por isso que a gente trouxe esse conceito aí para vocês. O que são competências organizacionais? São competências singulares, essenciais, que distinguem a instituição no seu negócio e ambiente de atuação. A correta identificação, percepção e desenvolvimento dessas competências é condição fundamental para assegurar o alcance dos objetivos estabelecidos e dos resultados esperados. Então, as competências elas vão dizer ali para a sociedade, olha, nossa missão é essa. O resultado que a gente espera através dessa competência são essas. São essas as nossas entregas para a sociedade, né? Para os órgãos de controle, para os nossos parceiros, certo? Então, essas são as nossas entregas. O que são macroprocessos? Né? São conjunto de processos fundamentais ou críticos pelas quais a instituição cumpre a sua missão organizacional, correspondem às funções da organização que devem estar alinhadas aos objetivos das suas unidades organizacionais. Então aqui podemos, para este treinamento, podemos levar como paralelos ali competências e macroprocessos. Né? Nós vamos ver um pouco mais à frente, tem a reitoria com as competências ali mais macro, mas não é a reitoria que vai executar muita coisa. Então aquilo ali vai virar uma especialidade, uma área especializada em determinado processo. E aí a gente cria ali um macro processo para fins desse treinamento aqui, tá bom? E aí os processos podem ser definidos como um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam insumos e entradas em produtos, serviços, saídas que têm valor para um grupo específico, clientes ou usuários. É um processo que é aberto, né? E ali ele transforma em produtos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então vejam aqui, pessoal, nesse desenho, está aqui a Unilab, né, o objetivo institucional da instituição. Vocês podem encontrar isso, eu trouxe aqui algumas informações. É o artigo 2º do Estatuto, o artigo 2º da Lei 1289, de 20 de julho de 2010, que é a Lei de Criação da Unilab. Outras normas gerais, pode ter algum decreto, alguma outra lei que estabeleça alguns objetivos gerais, objetivos das instituições de ensino, né? Deve ser observado isso para que nós possamos olhar nossas competências nos setores. E aí abaixo, né, tem a reitoria. A reitoria, as competências, macroprocessos, elas estão aí no artigo 32 do Estatuto. Pode ter outras? Pode. Tem algumas portarias do MEC, né, que já delega para a reitoria, né? Enfim, tem algumas outras que não somente o que consta no Estatuto. E aí tem abaixo tem as unidades administrativas e acadêmicas, que também, né, seriam as especialidades, né, e os macroprocessos aí já estabelecidos no Estatuto, no regimento. Então, deem uma olhada no artigo 32 e 53 do Estatuto. Lá já tem algumas atribuições lá, tá certo? Vejam aí, né,
para atender a proposta, o objetivo do manual, né, da portaria, o foco é as unidades administrativas, tá bom? E as acadêmicas na atividade administrativa. Então veja esse exemplo aqui, uma atividade da reitoria. Vejam só, assinar convênios, contratos, acordos e ajustes, inclusive os que incluam intervenção ou participação das unidades acadêmicas e de outros órgãos da universidade, com entidades públicas e privadas no país e no exterior. Vejam aí que a atividade da reitoria é assinar. É uma competência e, na verdade, uma atribuição aí, né? Assinar. Mas o processo em si, né? Qual unidade é responsável? Então, está aqui a Prointer, né? É responsável por essa competência, um macro processo, sim, que dali ele vira outros processos, né? Que é propor políticas de gestão de contrato e acordo de cooperação. Essa unidade, ela tem, tá como nesse exemplo aqui, né? Esse exemplo ele está como um processo, um macro processo. Ela é uma unidade executora, ela tem informações suficientes para ajudar na construção de uma política que, obviamente, vai passar por outras instâncias, né? E aí tem essa divisão de acordos e convênios nacionais e internacionais, que ela tem como competência gerenciar os processos. Ela que recebe, que processa ali os dados, as informações e gera um produto, né? Uma saída, que é o contrato feito, o convênio feito, publicado, não é isso? Então, essa aí seria a estrutura hierárquica de você deixa a criação de unidades por um organograma para depois construir processos, para primeiro definir processos, competências e dali ver-se um organograma, entendeu? E aí, um outro exemplo, né, eu trago aqui a competência da reitoria, nomear e dar posse aos dirigentes dos órgãos da universidade, está lá no artigo 32 do Estatuto. E aí, né, nas competências de gestão de pessoas tem um macroprocesso, propor polícia de gestão de processo, nomeação e posse de cargo de comissão e função gratificada. Né? É uma política, uma missão do setor, né? Uma competência do setor, certo? E a divisão de administração de pessoal, a competência dela, gerenciar os processos de cargo, direção ou função gratificada. É uma competência, gerenciar os processos. Da mesma forma que vimos naquela divisão da Prointer, aqui está dessa divisão, certo? Da linha operacional. E abaixo aí tem uma seção de gerenciamento da folha de pagamento, em que ela promove os ajustes financeiros, ingresso, saída, né? Esses ajustes financeiros é uma competência do setor, né? Do setor. E aí o do dirigente, da chefia da unidade, ela vai ter as atribuições, autorizar pagamentos, fazer análise de processos, né? Então, essa competência, a atribuição, ela fica vinculada a essa competência, entendeu? Então, é importante para a questão das competências, né, para identificar e definir as competências do setor, é importante estar atento à existência de normas externas à Unilab que estabeleçam competências e ou atribuições, assim como nas normas internas da instituição. Então, olha, pode ter um decreto que já atribui, né, tem unidades administrativas aqui na Unilab que um decreto já determinou a área responsável por tal função deve fazer isso, enviar um plano anual, enviar relatório anual ao Ministério, certo? Já é uma competência vinda do decreto. Pode ser uma resolução também, que determinou uma atribuição. Cá compete a Pró-Reitoria X, análise dos processos. Então, é essa observação que as unidades têm que fazer. Tem que fazer essa análise mesmo. Verificação de eventual superposição, sobreposição, omissão de competência ou atribuição exercida em outra unidade administrativa, inclusive em macrounidade. Então, vai olhar se tem conflito de competência entre setores e ressaltando no regimento, no manual lá do regimento, a gente traz algumas observações também. Por exemplo, despachar processo ao reitor não é atribuição. Certo? Então tem que fazer essa análise e se tiver conflitos entre unidades deve já ser feita essa avaliação. Não pode haver esse choque. Inclusive com pró-reitorias, com distintas, né? Não pode haver esse cruzamento de atividades. E aí
a relação está alinhada às regras contidas no manual, certo? Não esqueçam, é o manual do lado e a análise do organograma de vocês do outro, da estrutura, das competências. Aqui é só meramente ilustrativo. Tem no centro, né, tem a competência organizacional, e aí vocês vão olhar leis, decretos, portarias, instruções normativas dos ministérios. Vão olhar também o estatuto, regimento, portarias, resoluções, instruções normativas internas. Né? Vão olhar também, é necessário ser feito periodicamente esse exercício do acompanhamento contínuo de eventuais mudanças na legislação. As organizações elas são dinâmicas, a universidade é altamente dinâmica. É possível que a competência mude de uma unidade para outra, é possível que ela seja extinta, é possível que chegue uma nova, então essa análise contínua deve ser feita. A estruturação do organograma, é possível que uma mudança no organograma mexa com as competências. Eu entendo como naturalmente envolver a mudança, né? Então deve ser feita essa análise também. Bom, neste slide a gente traz uma tela, né, recortada, claro, da página do CIORG. Como essas informações, estruturas, competências, as atribuições vão refletir lá na página. A gente trouxe esse recorte para vocês. Vejam aí nessa coluna da esquerda as informações organizacionais. Ó. Aqui é a estrutura da ProInter. Veja que tem a Pró-Reitoria e as unidades que estão vinculadas hierarquicamente. Na coluna do meio tem a natureza, finalidade, objetivos, certo? Tudo que vocês vão construir lá no regimento, elas vão estar refletidas aqui, certo? E na coluna da direita tem as informações inerentes ao horário de funcionamento. Pessoal, aqui é o horário do funcionamento da unidade. Não é o do setor específico ali, o horário de atendimento do servidor, né? Enfim, não é. É o de funcionamento da unidade, certo? Bom, e o que é atribuição? Né? Já falamos isso aqui, atribuição é o detalhamento da competência, né? É uma atividade da competência que o dirigente vai fazer. Então veja aqui nesse exemplo, uma unidade de diretoria acadêmica, qual é a competência? Segundo lá o artigo 52 do Estatuto. Supervisionar as atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da unidade. Aqui é uma competência que foi colocada. E aí a atribuição do dirigente, encaminhar os planos e relatórios individuais de trabalho do docente para apreciação do colegiado competente. Aqui é uma exemplificação, tá certo? Para que fique muito transparente para vocês como é feita essa organização das informações. Bom, quero aproveitar o ensejo em apresentar-lhes o nosso canal da Secretaria de Governança, Integridade e Transparência. Esse canal ele visa o fortalecimento da área de atuação para toda a universidade, né? Governança, integridade, transparência, outras informações de natureza normativa, né? Todas as atualizações que vão chegando de normativas que possam impactar nos nossos processos, estamos publicando lá nesse canal. Já tem mais de 100 pessoas seguindo, vá lá, siga também, você pode clicar nesse QR Code, também pode clicar nesse link, o slide vai ficar disponível na página da SGT, né, o slide desse treinamento, e aí você pode clicar no link lá, tá certo? E aí, ao clicar no link, você acessou a página, você vai clicar em seguir para que possa estar acompanhando ali diariamente. Né? Quase que diariamente está saindo atualizações lá, posts. Né? E também tem um sino, lá você clica nesse sino que vocês vão receber a notificação. Apareceu uma mensagem, um post novo, vai aparecer uma informação instantânea lá. A ferramenta, né, o canal ele vai ficar disponível em atualizações, fica ao lado de conversas no WhatsApp. Tá bom? Sigam lá a gente no canal e fiquem atentos, nós vamos informações adicionais desse treinamento, nós vamos estar colocando lá no canal também, tá certo? Para ajudar vocês em todo esse processo. Então, só ressaltando, esse treinamento não substitui o manual, pelo contrário, ele é só complementar. O manual é o que traz tudo detalhado, né, do que tem na legislação sobre o tema. Agradecemos a paciência, né, e o apoio, né, para a construção desse material. Nossos acessos estão aí, tá bom? Muito obrigado e até breve.